falando. Oi? Ficou pequenininho o negócio. É que eu fui Ah, fazendo o que você falou. então você. Bem tranquilo. Tá Então, mas mais só uma perto. coisa, tipo assim, será que se aí tiver pergunta de outro capítulo, aí provavelmente não vai ser a mesma prova. Não, cara, mas isso aqui é P2, pô. Aqui, ó. Ah, potencial elétrico, capacitor aqui. Só que É. aqui tem potencial também, só que tem outras Nossa, coisas. essa pergunta 2 eu acabei de fazer ela. Aí, ó. Viu? Peraí, Então vamos lá. Tá conseguindo enxergar direito, cara? tô conseguindo, não, tranquilo. Tá. Só mexer aí também. Quantos anos você tem? Tem 19. O problema é esse, né? O Zenzo de hoje em dia não sabe mexer em computador, nunca vi, cara. Eu com 19 anos aí já hackeava tudo. Mas hoje em dia a pessoa de 19 anos tem que pedir pro pai fazer o e-mail. Não sabe fazer um e-mail, tá louco? Eu fico louco com isso, cara. 19 anos, meu Deus do céu, a gente não tinha Netflix, a gente tinha que ficar baixando aí tudo quanto era site bizarro, coisa pra assistir. Torrent, você sabe o que é um torrent? Sei. Ah, pelo menos isso. Show de bola. Então vamos lá. Estime a resistência de 25 pés de fio de cobre calibre 22. Muito bem. Esse negócio aqui, ele é baseado nessas informações que tem aqui, certo? Então a Certo. gente quer uma relação nesse primeiro momento entre os calibres, né? A Certo. gente quer deixar essas coisas de modo geral em milímetros ou algo do gênero. Por exemplo, o enunciado ele está falando aqui que o diâmetro diminui por um fator assim, olha só, 2 1 sexto. Para cada incremento de um no calibre, né? Olha só. Ele é dividido por 2 se o calibre aumenta um, tá vendo? E o diâmetro é dividido por 2 é elevado a um sexto, ok? Cada Ah, vez que tá. o calibre aumenta um. Calma aí, deixa o seu número que indica o calibre de um fio aumenta de 6, o diâmetro é dividido por 2. Isso. E se o calibre aumenta de um diâmetro por 2, um sexto. Entendi. É. Sendo assim, por exemplo, o calibre 10 aqui, o que que vai ser, né? O calibre 10, ó, o fio de cobre de calibre 10 tem aproximadamente essa resistência de um ohm. Então, a gente também tem ali o calibre 10, né, no AWG aqui, que diz que o diâmetro tem 2,26, certo? Certo. Então, vamos dizer assim, deixa eu apagar esse negócio. Calibre. O diâmetro 10 aqui tem tamanho 2,26 milímetros, beleza? Certo. E agora, o que que acontece do 10 para o 22? Porque aqui a gente quer estimar o calibre 22. Certo. É 22 menos 10. A gente teve um incremento de 12. De Concorda comigo? 2. Então foi Isso. 2 vezes do de 6, né? Bem, como é que vai ser aqui? Vamos com calma, vamos com calma. Porque cada calibre que passa é dividido por 2 elevado a um sexto, certo? Aham. Então, só um instante. Ó, o que que a gente vai fazer aqui? Se a gente entendeu que cada calibre que passa é dividido por 2 elevado a um sexto, então Mas também não significa. tem o de dividido por 2 ali em cima? Não, mas aquilo lá é outro esquema, né? Olha só. Se o número que indica o calibre AWG de um fio aumenta de 6, o diâmetro é dividido por 2, Aham. ok? Então é meio que a mesma coisa, só que a gente não vai usar, entendeu? Ele dizer isso aqui é meio que a mesma coisa, beleza? Aham. Só que a gente não vai usar o primeiro, a gente já vai usar isso aqui direto, porque a gente já sabe qual foi o aumento, foi de 12, Ah, certo? tá. Isso. Então, eu posso dizer o seguinte. Ele quer saber o calibre do de... Exato. E
como a gente sabe que do 10 para o 22 é 12, tem que dividir 12 vezes por esse número, certo? Sim, Só que em vez de eu ficar fazendo a divisão 12 vezes, eu vou fazer uma coisa de matemática básica, eu vou colocar aqui menos 12, entendeu? certo. Só que, cara, eu acho bem chato começar por essa questão, porque ela não é bem física, assim, a gente não tá falando de potencial elétrico, carga, É, corrente, essas então, coisas, né? por isso que eu estranho, por isso que eu falei, será que é da matéria? É, de certa forma é, né? Que tá falando de resistência e tal, só que eu nunca vi essa questão no Halliday, já fiz todas as questões lá, essa aí não tem não, beleza? Aham. Juro pra você, já fiz tudo lá, algumas vezes, por sinal. Ah, muito bem. Então, como é que a gente vai fazer agora? Tem que resolver essa conta, né? É claro que aqui rola uma regra de potência, né? Potência de potência multiplica suas potências. Lembra disso lá do ensino médio? Vai ficar o 2,26, que tá lá na própria tabela, né? Aham. Vezes 2 elevado a 1/6, vezes menos 12, né? Isso. Então, vai ficar igual a 2,26 Menos vezes 0,25, 6. que vai ficar elevado a menos 2, joga para baixo com quarto, um quarto é 0,25, faz essa multiplicação aqui, tá bom? Por Tudo que que ficou matemática zero básica. vírgula vinte e cinco? Falei, por causa de um quarto. Dá um quarto, ok? Ah, isso é um quarto? Faça a conta aí e descubra. Agora você vai fazer. Conta de potência assim, eu passo rápido em física 3. Faz aí. Não, não é. Faz aí, Ah, pô. Você falou? Faz aí, faz aí. Acha um quarto. deixa eu fazer aqui. Quando chegar num quarto, me fala. Porque não vai ficar 2 elevado a menos 6? Eu não sei se por quê. Se potência de potência multiplica essas potências, vai ficar menos 12 em cima, né? Dividido por 6. Isso aqui dá 2. Menos 2, na verdade, né? Ah, nossa senhora, sabe o que eu fiz? Oi, diga. Nossa, cabeça Subtraiu, bugada. né? Eu subtraí o menos 12 do 6. Aí eu falei menos. Nossa senhora, tá. Vai perceber o teu Eu erro, fiz né? essa conta aí, e mesmo que sua, Aham. eu. Nossa, O importante buguei. é que você percebeu que errou, é isso que importa. É. Show de bola. Então, Tá, então você entendeu um fica. quarto, entendeu 0,25, né? É, porque fica 2 a 2, né? Uhum. Dá um quarto isso. Show de Dá bola. 4, dá menos 4, né? Que fica um sobre 4, né? Exatamente. Mas não Então, tem que ser negativo ali? negativo por quê? Se é só na Ah, não, potência. você passou para baixo, é Isso. verdade, já. Um quarto. Ah, tá. Agora, achei a milimetragem aqui. Era isso que pedia? Não, por incrível que pareça. O que ele pede é resistência, né? Olha só. Estime a resistência. Pô, essa questão é sacana demais. Isso aqui foi uma prova antiga? É uma prova antiga. Cara, que bosta de prova. Vamos lá. Agora, o que que acontece, né? A resistência, ela é inversamente proporcional à área, tá bom? Aham. Então, a gente pode dizer que a resistência da bitola de 22 aqui é igual à resistência de 10 vezes a área de 10 dividido pela área de 22. É tipo uma regra de 3, certo? Como ela é inversamente proporcional à área, é isso que acontece. Né? Se Uhum. você parar para pensar, né? Resistência vezes área igual a resistência vezes área. Por causa da proporcionalidade. Beleza? Certo, Ou passa esse cara dividindo, você vai ver, né? Um contrário do outro, certo? certo. Tá. Então, ah, a gente precisa encontrar essas áreas, né? Para começar. Sim. Porque a resistência 10 a gente já sabe qual é. Falou aqui que é um, né? Calibre 10 aqui, certo? É, ele quer saber em ohms também, né? Estima e resistência, né? É, estimar a resistência em ohms do calibre 22. Eu já tenho do 10. Agora eu preciso das áreas. Mas ali deu quantos milímetros?
Aqui ainda não é área, né? É milímetro, só o diâmetro dá 22, daí a gente pode fazer a conta e montar Então, a área, ali em certo? cima na tabelinha não tem? Qual é a área? Não, é zero. Ah, não, não parece, né? É só fazer a conta, né, pô? Ah, isso aqui é só colocar aqui pi r quadrado e r quadrado, certo? Só que aqui é o r de 10 e aqui é o r de 22, certo? Certo. Então, qual que é o r de 10? Vai ser o diâmetro de 10 Dividido e por 2, né? o diâmetro de 10 é quanto, né? O diâmetro de 10 é esse 2,26 aqui, né? Isso. Dividido por 2, tudo isso ao quadrado, dividido pelo diâmetro O pi ali você cortou, né? por T, né? Vai aparecer ali. O diâmetro do 22 aqui é o 0,565, tá em milímetro mesmo aqui? Sim. Então, 0,565 dividido por 2 ao quadrado, certo? Certo. Agora, resolver isso aqui e por ali, né, velho? Acabou a conta. Agora virou matemática básica. Você pode usar a calculadora na prova, né? Posso. Já era. Vou colocar um aqui e esses valores ali. Na verdade, esses dois vão cortar, né? Vai ficar só 2,26 dividido por 0,565 ao quadrado. Beleza? Beleza. Show de bola. Isso aí você pode fazer depois. A princípio, a gente não vai usar nas outras questões. Tá joia. Mas, meu, isso aqui normalmente é a terceira prova, quando a gente estuda circuitos e coisas do gênero, tá? Ah, Não foi bem colocado aqui nessa questão, eu acho. Mas não sei também como é que teu professor passa a matéria, né? Saber. só se na P2 do ano passado ele deu também outro capítulo, né? Sim. Então, vamos continuar aqui. Porque aqui essa questão é de circuito, basicamente. Uma diferença de potencial de 1,5 for aplicado aos extremos de 25 pés de fio de cobre 22 com a corrente elétrica. A gente precisa saber qual é a resistência. Puta merda. Bem, tu vai ter que resolver essa conta aqui, beleza? Certo. A princípio, tu vai ter que resolver essa conta aí, meu bom. Então, resolva aí, por favor. Não, e o pior, né? Isso que a 16. gente vai encontrar aqui é o R22, certo? Aham. Olha o Tá que ele pede aqui. 16 Não, não, não. Tô falando besteira. Estima a resistência de 25 pés. de fio de cobre do calibre 22. Pô, depois eu vou te mostrar como é que é esse 25 pés. Cara, essa questão é idiota demais. Mas vai lá, enquanto tu Deu encontrar o valor aí, me 16. fala. Quanto deu? 16. 16 homens? É, Tá, eu acho agora, como ele tá falando 25 pés, se eu entendi direito, 25 pés é assim, ó. É o R25, vai ser o R22 vezes 25 sobre 1000, ok? por que isso? Porque, cara, isso é eletrotécnica. É mais coisa de quem fez eletrotécnica já na vida do que qualquer outra coisa. Por isso eu tô achando essa questão muito estranha. Isso aqui não se vê na física, sabe? Aham. Não tem muito o que falar disso aqui, tá ligado? É muito estranho. Ah, aqui é que a gente tá trabalhando em 1000 pés. Daí tem que fazer essa conta. Tem como tu fazer então o valor aqui? 16 vezes 25 dividido por 1000? 16 vezes 25 dividido por 1000. Vai dar mais ou menos 0,4, eu acho. É, isso mesmo. Isso. 0,4 homem, beleza? Beleza. Eu acho que é isso. Agora, como é que a gente faz a B? Nós já temos a resistência, Mas temos a tem, diferença de tem como potência. você voltar meio falando o que que você fez aí passo a passo?
Calma, velho, vou fazer isso no final. Vamos fazer a B agora. Sabe fazer isso aqui? Tu Isso é uma tens diferença. a resistência, tu tens a diferença de potencial, ele quer saber a corrente elétrica, beleza? Aham. Então vai lá. Pô, essa questão nada a ver, cara. Isso é uma diferença de potencial de 1,5 aplicada aos extremos de 25 pés. Nada a ver essa questão aqui. Essa daí não é aquela outra formulinha lá? Essa é a fórmula mais usada, né, em eletrodinâmica, a lei de Uri, certo? P igual a U vezes I. Não, não tá falando de potência aqui. Potência é uma coisa, diferença de potencial é outra. Que é a lei de Ohm. U igual a R vezes I, né? Isso. Como a gente quer I, agora é 1,5 dividido por 0,4. Isso aqui dá quanto? 3,7, alguma coisa assim. É, isso, 3,75. Corrente é medida em qual unidade, você sabe? Corrente, ampere. Isso. Agora C, agora sim, ele vai falar de potência, né? Potência é uma coisa, potencial é outra. Qual é a potência dissipada, né? Pela lei de Joule. Lei de Joule. P igual a R vezes I ao quadrado. Nós Aham, temos o R, nós temos o I, você acabou de calcular, né? sim, Tem como fazer? sim. 5,47. Qual a unidade? Essa é a potência, né? Potência é medida em. Calma, buguei. O É o seu I chuveiro lá. é amperes, ohms, Watt. watt, isso. Beleza. Vamos revisar essa questão E watt abstrata. também é joule por coisa. Ah, sim, watt é joule por segundo, exatamente. A quantidade de energia que você despende em um segundo. Isso é watt. Potência é isso, né? É a quantidade de energia que você despende em um determinado tempo. Por isso que, por exemplo, uma Ferrari é mais potente que um Fusca. As duas É, conseguem andar a mesma quantidade de deslocamento, mas a Ferrari faz mais rápido, né? sim. Por isso que os caras que fazem corrida de 100 metros rasos, os bichos são gigantes. Enquanto os que fazem lá a maratona são magrinhos, né? O cara da 100 metros rasos, ele precisa de muita energia em pouco tempo, certo? Aham, Enquanto o cara da maratona precisa, né, desenvolver todo o movimento dele por muito tempo. Então não precisa de potência. Não deve ter potência, na verdade. Pior pra ele. Ele vai gastar muito rápido. Muito bem. Vamos para a próxima. Você disse que fez a 2. E aí, achou fácil a 2? sim. Mas mudava só os valores, né? Acho que. Fazer tranquilamente a 2. Então, Uma placa infinita não condutora possui uma densidade superficial de carga igual a 1,10 a menos 7 em uma das fases. Qual é a distância? Ah, muda um pouquinho, quer fazer ela? bora. Ah, tá. Eu ia revisar a questão. É verdade. Eu tava falando aqui, esse negócio de calibre nada a ver, cara. Você faz engenharia do quê? Produção. Não precisa disso. Isso aqui é coisa de quem é técnico eletrônico. Mas a Mas questão é, essa diga. questão, acho que, não sei se vai cair, né? Porque ele não explicou essa matéria. Né? Bem, tá feita aí. Eu lavo minhas mãos. Aqui o que tá rolando é, primeiro você tem que encontrar informações sobre a resistência 22 por meio da resistência 10, né? Então a gente tem o diâmetro. E por que que eu estou encontrando diâmetro? Porque eu sei que existe uma relação entre a resistência e a área. A área, a resistência é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área da bitola, a área da seção reta, por onde passa a carga, Menor resistência. exatamente, porque, vamos dizer assim, ela pode fluir mais tranquilamente, mais livre, né? Então, Certo. por isso que é inversamente proporcional.
Daí eu tava calculando, tava procurando a área por causa disso. Daí eu encontrei o diâmetro aqui, ele me deu informações sobre o diâmetro, né? Sobre esse fator 2 elevado a um sexto. Como a gente teve 12 de diferença de calibre, o diâmetro vai ter essa divisão 12 vezes por 2 elevado a um sexto, certo? Certo. Isso. Daí eu joguei o valor que o enunciado deu, bem, ele não deixou muito claro que era 2,26, mas eu olhei aqui e vi que era, né? Daí eu joguei aqui 2,26, fiz essa divisão, na verdade só precisou dividir por 4, né? Aham. Deu isso. Daí deu pra cortar bastante coisa aqui na hora da resistência, ficou simplesinho. Isso aqui é legal, tá? Esses cortes que eu fiz aqui, porque na hora da prova lá, que você tiver que pôr na calculadora, cara, não Ah, dependa da calculadora, né? Porque às vezes você vai colocar muito número lá, vai dar merda, entendeu? aham. Então a minha dica é que você tente simplificar o máximo possível antes de jogar na calculadora, tá? Certo. Foi o que eu fiz aqui, simplifiquei o máximo possível, a gente chegou em 16, só que daí teve esse esquema da bitola aqui, porque pelo que eu entendi era pra fazer isso. Agora, eu entendi por causa do que eu já sei de eletrotécnica, né? Ele falou Aham. aqui resistência de 25 pés, daí quando a gente faz as contas, a gente faz pra 1.000 pés, né? Então, eu joguei 25 aqui por causa disso, entendeu? Pra dar Não, essa. calma, eu não entendi. A gente achou ali o 16, a resistência de 22, né? Que ele Sim. queria. Só que ele quer 22 para 25 pés de fio de cobre, entendeu? E ali estava sendo em quantos pés Mil. aqueles? As contas de física normalmente são em 1.000 pés, Ah, tá? Daí por isso que eu fiz essa proporção aqui, entendeu? certo, A ideia é essa. Daí, beleza, ficou isso aí, tá bom? Depois certo. aqui foi só jogar na formulinha, né? Essa parte aqui foi tranquila. Uhum. Então tá bom. Não preciso relembrar essas coisinhas bem ensino médio aqui. Então vamos para a próxima. Você faz no UFSCar, pô, UFSCar é barra pesada, cara. Sim. Você formou onde? Ah, eu fiz meu doutorado no ITA. Só que parte da minha pesquisa eu fiz com o pessoal da UFSCar. Minha pesquisa de graduação, minha iniciação científica. Eles têm uma máquina muito top aí na UFSCar de matéria condensada. Não é bem matéria condensada, mas é condensado de Bose-Einstein. Já ouviu falar de condensado de Bose-Einstein? Já que é a quarta Quinta, coisa. quinto Quinta. estado da matéria. Aí na Uhum. UFSCar tem uma máquina disso, de fazer condensado de Bose-Einstein. Daí eu trabalhava com isso na pesquisa, era massa. Os caras aí são top demais. Muito bem. Ahn, bem, uma placa infinita, blá blá blá. Sabe que essa equação da placa infinita, né, é uma das equações que o Halliday ele desenvolve, né? Sim. Então a gente meio que pode pegar já ela pronta, né, vamos dizer assim. Então, essa placa, essa daí não é aquela. Ó, uma placa que não possui uma densidade superficial de carga. Não é aquela delta V igual a ED? Delta V igual a E vezes D. Não, não, não. Essa equação que você está dizendo aí é uma equação muito genérica, né? A equação, isso que você acabou de falar é uma equação. Ó, eu vou ler aqui Mas não é, cara. a que Não eu é. fiz agora. Ó. Uma placa infinita não condutora possui uma densidade superficial de cargas sigma, né, densidade igual a 0,10 microcoulombs metro quadrado em uma das fases. Qual é a distância entre duas superfícies potenciais cujos potenciais diferem de 50 volts? Sim, é exatamente o que está aqui escrito. É que ele muda o superficial de cargas, né? Ele Ah, colocou a densidade em vez da. e no seu caso era o quê? Ele colocou a densidade em vez da carga igual a 1 vezes 10. Ah, mas aqui também é densidade superficial de carga. Ué, então dá para fazer. Mas eu não vejo sentido em usar essa forma que você acabou de falar, a forma que relaciona a diferença de potencial com o campo elétrico tão direto assim. Ué, O que porque eu, o E é igual a densidade, né? Dividido por 2 EO, não é? sim, você quer dizer isso aqui, né? Só que, Não, o E tipo assim, o E, ele quer distância, né? O E é igual a o sigma, né, que é densidade, dividido por 2 epsilon zero, né? sim, sim, a gente vai ter que usar isso, sim.
Só que não de começo, vamos dizer assim, né? Mas Ué, sim, você tá certo. A gente vai ter que usar, mas não de começo. Porque a gente tem que calcular uma outra coisa antes disso, né? porque aí você coloca, como fala? Você coloca V dividido por E, né? Só que Que vai qual dar que é o E, né? Esse é o problema. o E. Então, é porque nesse exercício que eu fiz, ele deu o E, né? Aqui neste ele não deu, né? Ele É, deu então, por o isso que eu sigma falei que só. não é, que era diferente. Exato. Porque, Diga, porque ele deu a densidade, né? Ele transforma o E naquela formulinha que eu falei. qual que você falou? Que você falou, tá aí. Delta V igual a E vezes D. Não, mas o E, transforma o E no sigma ali, Ah, ó. essa você não falou. Sigma dividido pelo quê? 2EO. 2 2 epsilon epsilon zero. zero, exatamente. Essa aqui é da carga da placa infinita, certo? Isso, isso. Aí, no meu que eu fiz, ele deu o sigma, né? Mas aqui ele também deu. Qual que é o sigma? 1 vezes 10 a menos 7. Ah, é. Então, aí você coloca o sigma aí. E daí resolve, né? Sim, ué. Dividido por 2 vezes 8,85. É isso aqui, né? Isso. Isso. Pronto. Pronto. É que eu queria achar o E primeiro antes de vir para essa fórmula aqui. Ah, tá. É que eu tinha te falado. Muito bem. Daí acha a distância. Muito bem, vamos para a Mas é próxima. porque ele não falou isso. É que o que eu fiz aqui, ele especificou, né? Tipo assim, que era o sigma. Aquilo ali é o sigma, Ah, então. ele não escreveu sigma ali, mas quando a gente fala densidade de carga, né, densidade superficial de carga é o sigma, beleza? Ah, ele falou ali. Densidade superficial. Ah, verdade. Isso. Vamos lá então. É, Mais basicamente, a questão foi igualzinha. igualzinho. Então, Ele é só, isso aí. só mudou o jeito de falar. Sim, cuidado com isso, hein? Eu ver essa aqui. A figura lá mostrada uma barra fina, não condutora, comprimento L e possui densidade linear de carga positiva lambda. Densidade linear. Tá bom. Constante, ele devia ter afirmado melhor isso, mas tudo bem. A Densidade figura ao homogânea, lado é densidade mostrado. uniforme. Em termos de lambda LD, determine o potencial elétrico no ponto. Tá, aqui tem que fazer integral, né? Certo? Calma aí, deixa eu ler. Figura ao lado é mostrada uma barra fina não condutora de comprimento L, beleza? E que possui uma densidade linear de cargas positivo lambda. Em termos de lambda LD, determine o potencial. Aham. Ah, entendi. Ele quer saber no ponto. Isso, exatamente. Lembra mais ou menos que rola uma integralzinha aqui nesse problema? Sim, aquela menos integral E vezes 10. É É, isso? isso aí. Vamos aos poucos aqui, né? A gente quer a diferença de potencial, certo? Certo. Só que a diferença de potencial, como qualquer conta que envolve carga, ela está sempre relacionada com a distância do ponto que você está calculando até uma carga qualquer, né? Então, no caso, seria esse R aqui, concorda comigo? Se eu estiver pensando nessa carguinha pequenininha aqui de Q, certo? Certo. Isso aqui é um R. Daí, vamos dizer assim, esse cateto é sempre o D. E esse aqui vai ser o quê? Bem, como é um cara que varia, afinal de contas, você vai varrer toda essa barra daqui até aqui, certo? Certo. Eu vou chamar de X essa parte aqui de baixo. Entendido? Certo. Muito bem. É sempre essa mesma lógica, tá? Então, se você decorar, fica legal. Não, calma. Por- Então explica de novo, só para eu tomar. Por que que você fez o R até ali? Eu fiz o R até ali porque eu estou supondo uma carga na nossa barra, entendeu? Tá, tá Eu estou joia. avaliando uma carga genérica aqui. Claro que eu vou ter que, com a integral, varrer do começo até o fim da barra. Mas por enquanto, para a gente fazer um desenho, eu peguei aqui mesmo. Beleza? Beleza. Isso. Então aqui é sempre D, independente do lugar que eu escolha, vai ser D a altura desse triângulo, certo? Certo.
é o componente vertical dessa diagonal. Mas aqui, esse x está evoluindo, né? Começa no zero e vai até o L. Concorda comigo? Concordo. Só que na integral eu tenho que deixar isso claro, né? Eu tenho que colocar lá um termo que vai evoluindo junto com o x para eu fazer essa soma termo a termo, né? Porque você deve concordar comigo numa coisa. Você tem que concordar comigo para entender a lógica do problema. O campo elétrico aqui, onde eu estou apontando aqui embaixo, nesse ponto aqui, que ele gera em P, é bem maior do que o campo aqui, porque ele está mais longe, certo? Certo. Então, quanto mais perto, maior o campo. Então, significa que não é constante, certo? Então, como Certo. não é constante, eu tenho que fazer uma integral para me dar a soma do efeito de todas essas cargas que estão em várias posições diferentes. Pegou a ideia? Sim, Isso, a ideia é essa. Então, por isso que eu vou chamar de x aqui e eu vou integrar nesse x. Beleza? entendi. Show de bola. Ah, eu estava falando sobre isso. Agora, vou continuar aqui o que eu estava falando. Bem, de tal forma que eu consigo dizer que esse R ele é igual a raiz quadrada de d ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Certo. Lembrando que ele é Pitágoras e Log. fixo e x varia. Certo. Agora, né, vamos lembrar que a gente está trabalhando com a equaçãozinha da diferença de potencial, que na forma integral ela é assim, né? 1 sobre 4 π epsilon zero dq, né, dividido pela distância, que é o r, beleza? Certo. Esse 1/4π epsilon zero é como fosse o K. Normalmente no Halliday, né, na física de graduação a gente não usa K, né? Mas sim, é aquele 9 vezes 10 na menos 9 mesmo, ok? Aham. Usa o quê? Normalmente Usa, usa isso mesmo. usa isso mesmo. É. Até porque tem muitos momentos nas contas que esse pi corta e coisas do gênero que não acontecem lá no ensino médio, né, de modo geral. Entendi. Beleza. Então a gente vai ter que integrar essa parada, só que do jeito que tá aqui não dá. Por quê? Porque quem é o diferencial aqui? De que? Eu não tenho, no momento eu não tenho nada sobre a carga, né? E eu Certo. tenho R aqui também. Para eu conseguir integrar, entendendo aquilo que você falou que entendeu, que ao passo que a distância vai mudando, a intensidade do potencial também muda, Vai diminuindo. eu vou ter que relacionar esses dois caras, beleza? Que eu sei que isso aqui varia em função disso, vice-versa, né? Certo. A primeira coisa que a gente pode avaliar é que, como ele falou que a carga é uniforme, então esse dq aqui, a carguinha dq, está associada com o tamanho do x. Eu posso dizer que dq é igual a lambda dx, né? Como ele é um diferencial de carga, é um valor constante de densidade linear de carga vezes um tamanhozinho, certo? Certo. Então aqui vai te dar um dq, né? Só você pensar a unidade aqui, coulomb por metro, aqui é metro, matou, virou coulomb, né? Certo. E o R também está ali, né? Já escrevemos sobre o R. Então agora eu já posso fazer a substituição, né? Tanto o R quanto o dq vão ficar em função da mesma variável. E aí a gente consegue resolver. Vai ficar tudo em função de x. Esse dx é aquele xzinho que tá ali até o daqui? Não, o dq é o lambda dx, porque dx é um pedacinho pequenininho de metro, entendeu? Certo. Um pedacinho pequenininho aqui desse Lzão. Só que quando eu for integrar esse dx, eu vou integrar aqui do zero até o Lzão, por causa que eu entendo que esse x vai de zero até Lzão, certo? Certo. Então tá tudo dentro da integral, a lógica tá na integral. E o r aqui é essa raiz quadrada. Então deixa eu pôr lá. Tudo bem até aqui? Beleza. Beleza, agora tem que integrar esse negócio. Então, eu vou poder dizer que o v, ele é esse lambda, 4π epsilon zero, integral, de quem aqui? Não vamos pensar nesse momento em limitantes, tá? Vamos pensar só na integral mesmo. Essa integral aqui, se aparece na sua frente, você sabe resolver? Né? Caneta. Essa integral é meio que tabelada, né? Nas tabelas de integral, ela tá lá. Aham. Lembra de cor? Qual é a resposta? É, ela é de tabela mesmo, dos integral, né? Na É, prova, acho que ele vai dar, né? hum.
Pode crer. Bem, ele é de tabela, É só que LN você alguma precisa. coisa, né? Isso. Você precisa adaptar, né? Olha só. Tá aqui, ó, tá vendo? Aham. Aqui ele mostra com U e tal. Então eu vou pegar da tabela, já que você falou que ele vai dar mesmo. Ah, eu acredito, né? Sim. Eu não contaria com o ovo no cu da galinha. É, É tem melhor decorar. que decorar, né? É. Então o A vale como o D e o U vale como X, certo? Certo. Então vai ficar V, ou melhor, delta V, né? Não, é V porque eu vou dizer que o inicial é zero. Mas isso não importa muito nesse momento. Daí vai ficar lambda 4πε0 e esses ln ali. Aí, ln de u, que no nosso caso é o x, certo. mais raiz. É justamente a parada que já tá lá, né? D quadrado mais x quadrado. E é isso. Só que agora é isso dentro das nossas limitações, que é 0 e L, certo? Certo. Porque eu falei que evoluir do zero, do x igual a zero até o x igual a L. Certo. Claro, supondo que aqui é o referencial do problema. É uma Certo. escolha sua, mas isso facilita a nossa vida. Pronto, né? Agora é só pegar essa paradinha aqui e jogar e já era. Vai ficar aqui L e agora zero. Zero. Aí esse zero mata tudo, né? Só que o que que acontece? O ln de zero, é que não vai rolar ln de zero exatamente, né? Vai rolar ln de d, certo? Certo. Porque vai sobrar raiz quadrada de d quadrado é d. Aham. E como eu vou ter um menos o outro, né? Esqueci do sinal, desculpa. Um menos o É, outro. A gente sabe que quando tem subtração de lns, a gente consegue até fazer uma divisão, certo? certo. É uma propriedade de logaritmo isso. Então, como vai rolar esse ln menos esse, eu posso dizer que vai ficar ln de L mais raiz quadrada de L ao quadrado mais D quadrado, dividido por quem? Dividido por D. Perdi. Isso. Daqui só sobrou D. Acho que essa é a Ah, forma você mais bonitinha o que tem. LN de D? De Oi? D. Ah, é porque o LN de D quadrado é D, né? Não, é porque a raiz quadrada de D quadrado é D. Ah, é verdade. O LN já tá ali fora, né? Você só É, colocou em evidência. a questão é que, como eu tenho uma subtração de logaritmos, eu posso usar a propriedade que junta os argumentos numa divisão, certo? Certo. Isso é uma propriedade de logaritmo. Daí, para ficar mais bonitinho, eu fiz desse jeito. Mas aqui já estava certa a resposta, né? Mas normalmente nos livros aparece isso. Beleza. Beleza? Volta um pouquinho ali pra cima só pra eu ver um. Não, ali. Na integral mesmo. Ali você. Ah, tá. Você multiplicou. Você jogou o lambda ali pra fora também, né? Sim, é constante, né? É constante. Beleza. Beleza. Se não fosse constante, o que acontece algumas vezes, ficaria dentro da integral e talvez auxiliaria ou não na resolução, né? Às Sim. vezes esse lambda é tipo lambda zero vezes x. Então, esse tipo de exercício vai ser sempre tipo a mesma coisa. Se Sim. você pegar ali. Só não dá para contar que vai ser o mesmo esquema geométrico, né? Porque poderia ser uma barra infinita, por exemplo, ou semi-infinita. Ou a medição não estaria ocorrendo em cima, mas no lado, aqui. Mas tem muitas situações, tá? Aí o que vai mudar é na integral ali. Ixi, vai mudar um monte de coisa. Não, de Talvez coisa. mude a definição do que você vai chamar de x, talvez você tenha que fazer pelo ângulo, né? Mas nesse caso aqui foi desse jeito mais fácil, entendeu? Certo. Então, são muitas situações. Vamos ver a próxima aqui. Mas tem a maior parte delas está no Halliday, tá? Aham. Então, acho que se você der uma olhadinha no Halliday, vai conseguir. Pô, essa aqui me parece aqueles ponto dado. Deixa eu ver se é isso que eu tô pensando mesmo. Deixa eu só salvar aqui.
durante os 4 minutos em que uma corrente elétrica de 5 amperes atravessa um fio, quanta carga elétrica passa? É, essa aqui, de novo, já não é potencial, já é mais circuito elétrico, E nem é capacitores, né? nem capacitor. Por sinal, não teve nenhuma conta de capacitor aqui mesmo, né? Então, eu acho que ele inverteu essa prova. Ele deu pro ano passado, né? Ele não deu capacitor e colocou esse negócio aí, né? Rapaz, isso aqui é fácil demais. Tu teria sorte se caísse uma dessa aqui, porque o que que é corrente? Carga por tempo, né? Aham. Então, se ele quer saber quanto a carga elétrica passa por uma seção reta do fio, carga vai ser a corrente vezes o tempo. Ele já deu a corrente e deu o tempo. Isso aqui é bem ensino médio, né? Vai ficar 5 vezes, como ampere é em segundos, né? Tem que passar 4 minutos para segundos. Segundos. Então vai ficar. 5 vezes 240. É, isso. Vai ficar 1.200, né? 1.200. 1.200 coulombs. Aham. Quantos elétrons passam por uma seção? Daí é lembrar que existe também uma equação para a quantidade de elétrons, né? O número de elétrons é carga dividido pela carga do elétron. Sim. Então, é 1.200 dividido pela carga do elétron. Sabe de cabeça quanto é? Carga do elétron? É 1,6 vezes 10 é menos 19. Isso, já era. Esse 12 e 16, eles têm relação, dá 7,5 isso. Vezes 10 na 21. O número de elétrons é sempre expoente positivo, tá? Porque é uma quantidade mesmo. Uma Aham. quantidade discreta. Vamos dizer assim, né? Uma quantidade de carguinhas mesmo, de fato. Não existe um meio elétron, né? Sim. Ideia. Bem, as questões que você havia me pedido estão aí, cara. Show de bola, só que a gente não viu nada de capacitor, né? Vamos ver capacitor, então? É, se der Então, tempo de pode fazer ter uma inteira. acontecido isso que eu te falei, né? Tipo, ele ter trocado, né, esse semestre, né? Não sei por quê. Tipo, a matéria, né? Muito bem. Bem, Aí, mas aquelas duas questões do meio lá, ele pode cobrar, né? pois Com é. certeza, né? Que é Tem de... alguma questão de capacitor aí que tu acha interessante? Pior que eu não vi ainda, capaz. Eu tava só vendo exercício de... Mas quiser pegar uma daquelas que eu te falei, do Halliday lá, que ele falou. Aham, Você tem aí o livro? tem sim. Deixa eu pegar aqui. Nossa, mas aquelas duas questões, né, se for igual, do meio lá, nossa, vai ser bom. Ah, tem umas questões bem fáceis aí mesmo. Aqui, capacitor, logo depois de lei de Gauss. Aqui é potencial. Ó, o que tem de importante aqui é saber a equação das placas paralelas, né? O Halliday ele define todas essas equações, né? Talvez Aham. seja interessante você saber como chegar nelas. De capacitor que ele passou, tipo, o funcionamento, né, de um capacitor, é, aí ele, o, é, aquela fórmula V igual a E vezes D, né? Aham. Daí tem outros Ele capacitores. deu aqui capacitor de placas planas paralelas e capacitor cilíndrico. Isso, tem o E cilíndrico, depois, tem o esférico, né? e depois ele deu a associação de capacitores. Isso. Que é o contrário dos de resistores. O É, resistor em série ele soma. Aqui em isso, série ele tem aquela divisão, né? tem divisão, né? Em paralelo que eles são. Isso. E o que que é capacitância, né? Você entende o conceito de capacitância? Capacitância? É.
É a capacidade de um dado capacitor em armazenar a carga elétrica, né? Mas o que armazena a carga elétrica? O que armazena a carga elétrica é a diferença de potencial, entendeu? Então, Sim, aquele teu objeto, ele consegue manter uma diferença de potencial num determinado tamanho, e ali naquele espaço ele consegue acumular cargas, ok? entendi. Isso. Então, quem segura ali é a diferença de potencial. Esse capacitor serve para uma série de coisas, principalmente manter a corrente estável no teu circuito, né? Mas ele tem que ter um isolante, né? Na prática tem que ter. Aí se o isolante, se o isolante sai, acaba o armazenamento, né? Porque o que mantém a diferença de potencial, como eu falei, o que mantém a carga, como eu falei, é a diferença de potencial. Só que o material que você usa ali influencia no quanto a diferença de potencial você consegue manter sem queimar, né? Porque diferença de potencial é energia, entende? Entendi. A ideia é essa. Então, muito bem, muito bem. Tem algum exercício aí que você acha legal, que você acha que poderia cobrar na prova pra fazer? Claro. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem muita coisa, né, velho? Mas o, o legal, sabe o que que é legal mesmo? O legal é isso aqui, ó. Você sair da ideia de diferença de potencial e chegar na capacitância. Não é nem exercício, acho que não vale a pena a gente ver um exercício agora. O que vale é isso, você sair da ideia de diferença de potencial e chegar na capacitância. Ah, isso aqui também é importante, tá? Energia potencial aqui. Aham, Notou aí? A energia potencial é diferente da capacitância, é diferente do potencial. Tá, eu quero voltar lá, aqui, ó. Capacitor de placas paralelas. Ó, esse aqui tá feito muito rapidamente. Mas era aqui mesmo. Ah, ó, esse conceito aqui, cara, você tem que pegar bem. Veja só, né? Como é que a gente consegue construir a diferença de potencial aqui? Né? A gente usa a lei de Gauss, entendeu? sim, Então, ele faz a lei de Gauss e perceba que a superfície gaussiana, ela tá só num canto aqui da tua placa, né? A gente não quer a superfície gaussiana por fora, porque o que importa na capacitância é a parte de dentro, ok? certo. Isso. Ah, muito bem. Então, fazendo isso, né, a gente consegue calcular o campo elétrico, né, entendendo também que, uma vez que você entende a lei de Gauss, né, você sabe que campo elétrico e o vetor área são sempre paralelos, né? Você chega Sei. nessa expressão rapidinho aqui. E Uhum. daí, dessa expressão, a gente vai para a diferença de potencial, que na prática é a integral do campo elétrico na variação da distância de um ponto a outro, né? Porque às vezes a gente se perde um pouco no conceito de potencial elétrico, porque a gente deixa de fazer o vínculo com o potencial, por exemplo, gravitacional, né? Para Certo. pra pensar, por que que existe o potencial gravitacional? Tem um morro e uma bola. Potencial gravitacional que faz a bola descer. Ah, professor, mas é a força? Não, não estamos falando de força. Força e energia são a mesma coisa. Servem para explicar os mesmos fenômenos. São dois lados da mesma moeda. Servem para explicar porque que os objetos se mexem, entendeu? Então aqui você tem um potencial menor que aqui. Por isso a bola cai. Ela quer ficar na energia mais baixa, certo? Sim. A mesma coisa acontece com carga elétrica, né? Se fosse potencial elétrico aqui, mesma coisa. É por isso que a pilha funciona no circuito, né? A carga sai da parte positiva e vai para a negativa. Claro que na Uhum. prática é o contrário, né? E a mesma coisa está acontecendo aqui, só que para isso acontecer, você teve um caminho. Esse caminho influencia aqui, é o tal do S que apareceu naquela integral, né? Certo? Daí você integra dentro desse caminho, que no caso aqui é esse D, ok? De um ponto a Uhum. outro. E daí você fica com ED. Muito bem. Só que o que que acontece? A gente já entendeu
A gente criou esse conceito de capacitância, que é a quantidade de energia armazenada dentro de uma diferença potencial. Então tá aqui, né? Carga é igual a capacitância vezes a diferença potencial. Isso aqui, vamos dizer assim, é criado à mão, né? É uma definição, beleza? Aham. Daí a gente faz a substituição do valor da. No caso aqui, a gente está falando de placas paralelas, né? Faz a substituição do valor da diferença de potencial obtido nesse sistema e obtém isso aqui, beleza? Só Beleza. que isso vai ser da mesma forma para todos os tipos de capacitor, não só as placas paralelas, né? Do mesmo jeito ele faz aqui para cilíndrico. Lei de Gauss de novo, tá vendo? Tudo é Então, relacionado com a lei de Gauss. tudo é relacionado com a lei de Gauss. A diferença, não existe, vamos dizer assim, uma lei de Gauss para diferente potencial. Você vai usar a lei de Gauss em campo elétrico mesmo para obter coisas associadas à diferença de potencial, beleza? Beleza. É o que ele está fazendo aqui. Daí já era. E aqui, claro, aqui a gente usou a ideia da simetria cilíndrica na lei de Gauss, que é aquele esquema onde um campo elétrico ele sai perpendicularmente à lateral, né? Então você vai ter só na lateral mesmo Sim. o, o campo, né? Por consequência, a diferença de potencial. Capacitor esférico é a mesma coisa, beleza? Beleza. Olha só a integralzinha aqui. É, a gente sabe que o campo elétrico é aquele 4π sobre r quadrado lá, né? A área da esfera e tal. Aham. Só que aqui a gente vai integrar em dr, né? Porque a gente está fazendo o diferente de potencial. Isso aqui em dr, né? Vai virar R elevado a 1 na parte de baixo. E fazendo as substituições das limitações do capacitor, levando em conta que um capacitor esférico, ele sempre tem uma parte oca dentro, né? Certo? Aham. E sempre vai ter essa parte oca. Então tu vai ter que pegar sempre de um B até o A, né? Levando em conta que na parte oca que vai estar presa a carga. Tá bom? Então por isso que aparece essas subtrações de tamanhos aqui. Entendi. A ideia é essa. Bem, cara, acho que o que eu tinha pra te falar é isso, assim, tá? Que pena que a gente acabou ficando muito em coisas de circuito elétrico. Se o teu professor garantiu que não vai cair circuito elétrico, né? Não, tipo Pode ser que assim, caia, não sei, né? pode ser, não sei o que ele fez na turma passada, né? Aham, Porque ele passou isso, que ia ser o capítulo 24 e 25, né? Que 24 potencial elétrico e 25 capacitores. Ele nem deu entendi. pra gente ainda. Como que chama essa matéria mesmo? Circuito elétrico ou eletrodinâmica? Ele nem deu ainda. Tipo, Exato. não sei, né? Ou só se ele. Porque foram os exercícios básicos até, né, que ele passou. Ou só se Sim, ele fez de prévia, né? Sei lá. pode ser também. Assim, professor, em fim de ano não dá pra esperar nada, cara. É, Capaz ele botar aí pra ferrar mesmo. Quando que é a sua prova mesmo? segunda-feira. Ah, sim. Bem, eu tenho uns horáriozinhos livres aí pra gente debulhar capacitores, se você quiser, na próxima aula. Mas a ideia é essa que eu tava te ensinando ali, beleza? Entendi. Tá Aí bom. você faria uma aula mais explicativa, tal, desenhando. Sim, claro. Aqui eu queria só te mostrar que a gente pode resolver já os problemas, né? Sim. Mas se você quiser aprender a matéria, daí o negócio é mais tempo, mais embaixo, né? Eu vou te enviar já o que a gente fez. Putz, tem arquivo demais aqui. É, acho que é isso. Sim, é isso aí. E é Esse isso, cara. livro seu do Halliday que você tem em PDF, qual edição? É a 9. Deixa eu ver aqui. Não tá aberto mais. Você não Deixa eu tem da ver. oitava edição? Calma aí, deixa eu ver qual é. Não, só tem a nona. Como E que a você consegue o só tem livro? a nona edição, não tem a oitava. Eu sei, é que muda as ordens do exercício, né? Mas, Eu muda. mas é pouco, né? Coisa pouca. Os exercícios são praticamente os mesmos, né? Mas qual que é o problema? Não entendi. Não, ó, como que você consegue? Você comprou o livro? Não, peguei na internet, né? Baixei. Então, eu só achei aqui para baixar pago. Não, velho.
Tem uns lugares aí com bastante. Se tu quiser, eu te dou o meu. Eu mando o meu aqui. Deixa eu mandar. Materiais, física 3. Eu vou te mandar o Halliday e a resolução do Halliday também. Beleza. Os exercícios são praticamente os mesmos. Beleza? Eu vou falar então com meu pai aqui sobre o pacote e tal.